A possível fusão entre os grupos Pão de Açúcar e Carrefour provocou uma forte reação na Câmara no dia de ontem. Numa audiência pública sobre política industrial, o líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, questionou o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, sobre o possível financiamento de 4,5 bilhões de reais do BNDES para a fusão entre o Pão de Açúcar e o braço brasileiro do francês Carrefour. O valor total da operação seria de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Na opinião do deputado líder do PSDB, a medida abriria a porta para a invasão de produtos estrangeiros nas prateleiras dos supermercados brasileiros. O ministro não entrou em detalhes sobre a análise do financiamento, mas disse que a operação tem importância estratégica para o setor nacional. Segundo o ministro Fernando Pimentel, não há nada fora do comum no auxílio do BNDES, pois a medida, ao contrário, abriria uma porta para os produtos brasileiros industrializados em supermercados de todo o mundo, em especial da Europa. Vamos ouvi-lo. Pelos dados do setor, mesmo que a fusão se concretize, isso aí vai concentrar 25%, 26%, 27% no máximo do mercado de varejo de alimentos no Brasil. É muito pouco, eu não acho que haja grande risco à concorrência, mas volto a dizer, quem analisa isso é o CAD. O PSDB e o PSOL defenderam a convocação de outras autoridades do governo para explicar essa fusão das duas redes de supermercado. O líder do PPS também criticou a operação. E aqui no Manhã do Parlamento você tem a oportunidade de entender melhor este assunto. O nosso convidado é o economista Carlos Lessa, que além de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que está no cerne dessa discussão, presidente do BNDES na primeira gestão do governo Lula. Professor Carlos Lessa, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lincoln. Professor, como o senhor está acompanhando esse noticiário, como o senhor avalia essa possível fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Carrefour? Olha, Lincoln, eu acho essa operação uma operação de baixíssimo interesse para o Brasil. E vou explicar a razão, que é muito simples. A aplicação de uma massa colossal de recursos, os jornais estão falando de quase 2 bilhões de euros, né? É uma aplicação extremamente importante que praticamente não gera empregos no Brasil. Eu ouvi o ministro Pimentel dizer que há esperança de exportação de produtos brasileiros para a Europa via articulação de supermercados. Eu vou dizer o seguinte, quando a Brahma e a Antártica se fundiram, deram origem à Ambev, depois a Ambev se fundiu com o grupo belga, se defendeu a mesma tese, mas não cresceram absolutamente as exportações de cerveja brasileira para a Europa e para os Estados Unidos. Absolutamente nada aconteceu. O que aconteceu é que duas empresas que eram brasileiras desde os tempos do Império e que haviam recebido imenso apoio do governo em muitas e muitas décadas para crescer, se convertendo na maior cervejaria brasileira, passou a ser belga. Em resumo, o que houve foi uma operação de perda de soberania. Eu era presidente do BNDES quando a Ambev comunicou simplesmente que ia se fundir com a belga. Nós tentamos paralisar, porque simplesmente, para você ter uma ideia, nos 10 anos antes disso, o grupo Brahma e o grupo Antártica mais a Ambev haviam recebido 2.000 financiamentos do BNDES, 2.000 operações de apoio. Eles sequer nos comunicaram, viu? É uma arrogância espantosa. Nesse caso, essa operação só que interessa para a família do controlador. Que já havia se entregue a um grupo francês, o Grupo Cassino, e que agora está querendo trocar a bandeira francesa de Cassino para Carrefour. Eu não sei por que essa troca de bandeira francesa justifica que o BNDES aplique quase 2 bilhões de euros. Perfeito. Eu não consigo entender. Professor. Como presidente do BNDES e como economista, para mim, essa operação é uma operação de baixíssimo interesse para o Brasil. E de altíssimo interesse para o Bidini. Eu queria deixar Entendeu, fusão? Sim, claro. Eu queria, acho que a preocupação... Bom... Eu vou começar por fusão. Veja bem. Tem fusões que são virtuosas para o país.
tem Por fusões exemplo? que são absolutamente dispensáveis. Exemplo de virtuosa. A fusão que aconteceu do Grupo Votorantim Celulose com a Aracruz Celulose. Outra fusão é muito correta, a fusão da Sadia com a Perdigão. Por que essas duas operações foram corretas? Porque tanto a Sadia quanto a Aracruz especularam em câmbio, que estavam correndo risco de quebrar. Aham. Como não é possível quebrar nem a Aracruz nem a Sadia, o que ia acontecer é que iam ser vendidas para grupos estrangeiros. Então, para evitar que a celulose fibra curta, que é um produto brasileiro, passasse a mãos estrangeiras, era uma empresa finlandesa que estava querendo comprar, ou a Sadia passasse a mão de um grupo europeu, o BN10 apoiou a fusão das duas operações, entendeu? Para que a gente não perdesse uma empresa brasileira, certo? Exatamente. O BNDES não é uma empresa. O BNDES é um instrumento público criado pelo governo brasileiro nos anos 50, preservado até hoje, para promover o desenvolvimento do país, para promover a geração de empregos e crescimento da economia brasileira. Sem dúvida. E não para apoiar amigos inimigos. Professor. Eu queria estabelecer uma divisão, porque as pessoas de repente dizem, mas não é a mesma coisa, não, é radicalmente diferente. Entendeu? Perfeito. No caso da Aracruz e da Sadia, a intervenção do BNDES foi para evitar, do meu ponto de vista, corretamente, que as empresas fossem cair em mãos estrangeiras. Nesse caso, nós estamos apoiando uma empresa que já tem participação francesa a trocar a bandeira do Grupo Cassino francês e do Grupo Carrefour. Professor. Com um ganho colossal para o dono controlador. Sim. Uma dúvida. Deixando um pouco de lado a operação em si, que, como o senhor mesmo já colocou, tem que ser vigiada, tem que ser feita com muita atenção, com muito cuidado, vendo todas as repercussões. Eu queria discutir com o senhor uma tese que estaria por detrás dessa fusão e de outras mais, e de outros apoios que o BNDES tem feito no mercado, que seria a criação de, para usar uma expressão que está na moda, principalmente no mundo corporativo, de players globais, ou seja, empresas brasileiras que pudessem ser braços do Brasil lá fora, nos outros continentes, e que pudessem, por exemplo, a exemplo dessa operação, facilitar a entrada de produtos brasileiros em outros mercados, principalmente de produtos industrializados, aqueles que têm valor agregado, que infelizmente não são a nossa realidade hoje. Bom, sobre essa tese... Essa tese é um conto do vigário, pela seguinte razão. O BNDES tem por função, ou qualquer apoio público, deve ser para criar empregos para brasileiros. O que me preocupa é o Brasil estar mandando seus jovens para o exterior porque não gera emprego para eles no Brasil. 140 mil jovens têm ido com curso universitário ou concluído ou inconcluso. Por quê? Porque o país não gera empregos para eles. Eles vão buscar sua realização fora do Brasil. Nós viramos um país velho exportando sua juventude, que é uma coisa muito ruim. Velho do ponto de vista econômico, entendeu? Agora, uma operação de financiamento de grupo brasileiro para crescer no exterior, por exemplo, o Grupo Gerdau, é péssima para o Brasil. Porque nós temos que o Gerdau tem que investir dentro do Brasil e não gerar empregos nos Estados Unidos, na Europa, por fora do mundo. Mas se é para ganhar mercado? Não abre mercado de nada, abre mercado para os produtos Gerdau, fabricados pela Gerdau fora do Brasil, para vender fora do Brasil, aumenta o lucro. Não abre para o setor, né? Não abre nada. Não cria oportunidades. Não cria oportunidades para os brasileiros, não cria nada, só para a diretoria que vai para lá e um ou outro engenheiro brasileiro que vai trabalhar lá fora. Entendeu? Agora, veja a diferença entre uma siderúrgica feita no Brasil e uma siderúrgica feita nos Estados Unidos. Qual é a diferença? A diferença é que no Brasil vai gerar emprego em quantidade, vai desenvolver diversas cidades vizinhas, etc. Enquanto que lá nos Estados Unidos vai só aumentar os lucros da empresa brasileira que tem aquela empresa lá, entende? Eu não tenho nada contra o lucro das empresas, mas eu não vejo razão para o governo brasileiro, usando poupança pública dos trabalhadores, como é o caso do FAC, apoiar a criação de empresas nos Estados Unidos, para a gente de lá. Tem que apoiar aqui. O argumento de players global interessa ao Grupo Gerdau, mas ao Brasil é duvidoso. Eu estou dando o exemplo do Gerdau. Podia também dizer que a Petrobras comprar refinaria no Japão é uma bobagem. Ou o Grupo Vale ser apoiado para comprar
uma empresa de níquel no Canadá, em vez de desenvolver as jazidas de níquel que existem no Grande Carajás. Perfeito. Nós estamos fazendo muita bobagem. Professor, o senhor disse que digamos, o fio condutor de suas respostas tem sido: não é interessante, não é produtivo, não é inteligente, não gera emprego. Mas o senhor enxerga algum risco nessa fusão? Não, risco não. Não. Tá. Quer dizer, algum risco jurídico existe, porque obviamente o grupo Cassino está sendo passado para trás de uma maneira vergonhosa. Mas aí é um problema do Abílio Diniz com o Não, grupo... é um problema do Abílio Diniz com o grupo Cassino, e vai ser resolvido nos tribunais. O risco é dele totalmente, né? Agora, o risco é dele e não é, pelo seguinte: na hora que começar a haver uma briga entre Cassino e Carrefour na justiça, a força do grupo vai diminuir, entendeu? Uhum. Então vai ter provavelmente efeito para os acionistas brasileiros, que agora estão todos felizes especulando, elevando 12% de prestação de pão de açúcar ontem na Bolsa. Perfeito. É uma brincadeira. Você vai falar assim, é uma brincadeira em relação ao desenvolvimento brasileiro até os global players, viu? Ok. No fundo, o Brasil está crescendo pouco, porém as empresas brasileiras que pularam para fora do Brasil crescendo muito. Se um grupo brasileiro começar a comprar apartamentos em Miami, é bom para os seus diretores. Mas para o Brasil não significa nada, entendeu? Aham. Nem o PTU, né? Nem IPTU. Nós conversamos com o economista Carlos Lessa, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, instituição que está no centro dessa polêmica a respeito da fusão do grupo Pão de Açúcar com o grupo Carrefour. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Logo, viu?